Episódio 4. O corpo fala. Eu gosto de imaginar que existe algo conectando o que o corpo sente ao que a cabeça permite que o corpo sinta, dando uma liga ali, sabe? Esse algo seria uma espécie de grupo de WhatsApp imaginário, com uns 300 participantes, entre eles sua mãe, sua amiga, seu ou sua ex, os algoritmos, nutricionista, dermatologista, psicanalista, todos eles também estão no grupo. Assim como aquele crush de 2015 que fez um comentário sobre a sua aparência que até hoje você não entendeu direito. O personal trainer, professor de yoga, o pessoal do trabalho, e mandando muita mensagem. Aquela influencer desbocada, gata, dona de si, meio intelectual, meio mística, cuja irritante vida exala a perfeição. Em meio a esse falatório todo, na maioria das vezes, quem sai do grupo é ele, o prazer, o seu prazer. Hoje a gente vai falar sobre corpo, desejo e autoimagem, ou seja, sobre tentar encontrar alguma certeza em nossas vontades, legitimar o nosso tesão em bom português, enquanto a cabeça nos ocupa com um batalhão de dúvidas e opiniões alheias. Afinal, nos capítulos anteriores, a gente entendeu que a sexualidade não chega sozinha, nunca é só sexo. Ele vem acompanhado de uma bagagem de culpa, medo, fantasia, moral, repressão, e a gente não perde tempo em dar corpo a essas regrinhas invisíveis, criando aí uma imagem inalcançável a ser perseguida. O corpo nunca foi neutro, mas talvez agora ele seja ainda mais vigiado. A gente se expõe na vitrine dos stories, na comparação com os outros, no culto ao desempenho. E é aí que o erotismo começa a desocupar o corpo. Não por falta de vontade, mas por falta de espaço mesmo. Nesse 4º episódio da temporada de sexualidade, a gente tenta abrir esse espaço de novo, para começar a falar de padrões, celulites, filtros, músculos, pornografia e consentimento. E aí sim se perguntar como é possível reencontrar erotismo num corpo que aprendeu a se esconder. Se o corpo fala, quem escuta? Mas calma aí que a gente ainda nem tirou a roupa. Então vamos com calma. Quando a gente fala em autoimagem, não está falando de vaidade. O espelho que a gente encara costuma funcionar mais como câmera de vigilância do que como reflexo. Ainda que haja dias em que o corpo se olha e se reconhece, há tantos outros nos quais a gente só tenta sobreviver ao close, não é? O que pesa é tudo que foi projetado ali, os traumas e julgamentos silenciosos. O jornalista Manuel Soares viu isso atravessar a sua sexualidade e precisou reaprender a olhar para o próprio corpo para poder viver de verdade o desejo. Oi, Fernanda, tudo bem? Eu já vivi em situações da minha vida em que o fato de eu ser um homem negro criou sim uma expectativa sexual que muitas vezes não estava nem na minha forma de ver a relação. Hoje eu consigo administrar com muita tranquilidade, coisa que na minha vida jovem adulta e na minha adolescência não era possível. E aí eu vejo que o sexo sempre foi uma rota de fuga para mim em muitas situações. E eu muitas vezes não entendia o porquê das relações elas se hipersexualizarem na minha vida, e a forma que eu respondia a isso também era com hipersexualização. Quando a gente fala em hipersexualização do corpo preto, a gente está falando de um tipo específico de racismo, aquele que transforma a forma em fantasia. No caso dos homens negros, como o Manuel, é como se todos tivessem que ser sempre viris, fortes e másculos. E isso está longe de ser elogio, porque o imaginário funciona como demarcação para um objeto de desejo, dos outros, fadado a dar prazer ao outro. É um estereótipo, ou seja, uma ideia pronta e repetida, que remonta à colonização, à escravidão, mas que também segue reforçado pelo cinema, pela publicidade, pelas novelas, pela música, que insistem em retratar o homem preto assim. É o que a gente chama de fetichização, quando o corpo é reduzido a um papel, e esse papel é tão reiterado
que acaba moldando até o que a pessoa sente sobre si mesma. Eu acho que é fundamental que nós, homens pretos, que vivemos aí todo um cenário de trauma, trazido também por N situações históricas, façamos sim uma investigação. Eu me dei conta que a racialidade, ela não conseguia abarcar toda a complexidade que habitava em mim. A partir do momento que eu comecei a tentar entender a minha saúde neurológica, as minhas condições mentais, emocionais e psicológicas, eu compreendi que existiam outras ferramentas que poderiam ser utilizadas e que a partir daí eu não precisava mais sobrecarregar a minha sexualidade. Além de ser um homem autista, eu sou um homem que está dentro do transtorno do TDAH, né, do déficit de atenção e hiperatividade, e eu também tenho um cenário de superdotação, ou seja, o meu QI ele está acima, o que em momento nenhum é uma vantagem social, pelo contrário, significa que eu tenho um desgaste maior em determinados momentos do dia, porque não necessariamente a superdotação ela está ligada a um desempenho intelectual de excelência. Quando nós vivemos esse tipo de situação, muitas vezes o cérebro acaba liberando mais cortisol, que é aquele hormônio liberado em situações de estresse, né? E você tenta contrapor esse sentimento, tenta contrapor a sensação trazida por esse hormônio com uma agenda de prazer ou uma agenda que possa livrar você daquela sensação que muitas vezes é uma sensação ruim. A fuga que eu tinha para esses hormônios estressores que a minha condição neurológica trazia, mas obviamente a fonte que nós temos como homens, principalmente com homens pretos, é um processo de sexualização. Eu, obviamente, na minha infância, por ter tido uma infância de muita situação delicada, de privação estrutural, eu não desenvolvi aquele transtorno alimentar de querer comer compulsivamente, até porque não tinha esse cenário na minha vida. Então, a minha compulsão, ela acabou se direcionando para o que ambientalmente estava mais disponível na minha vida, que era o processo de hipersexualização. A partir do momento que eu comecei a fazer o meu tratamento, que hoje eu faço um tratamento medicamentoso, também um tratamento terapêutico, esse tratamento que me dá muito conforto, inclusive, eu comecei a identificar que essa hipersexualização que partia de mim reduziu-se muito. A vida muitas vezes me hipersexualizava e eu muitas vezes hipersexualizava a vida. Obviamente que a hipersexualização que vinha a mim é por um fator ambiental, por uma ótica de estereótipo racializado que nós temos nesse lugar. Mas o meu processo de hipersexualização vinha muitas vezes para contrapor a condição neurológica que eu estava. O Manuel mostra o que acontece quando o corpo não escolhe, ele reage ao estresse, à dor, ao racismo, à neurodivergência. O corpo responde. O filósofo espanhol Paul Preciado propõe um jeito diferente de olhar para isso. Para ele, não basta dizer que a sexualidade é construída, como Freud ou Foucault já explicaram e a gente ouviu no episódio passado. Preciado diz que a sexualidade é, atenção, farmacopornográfica. Isso é, ela é moldada pela indústria farmacêutica e pela pornografia, que atuam diretamente na biologia e na subjetividade de cada um de nós. Sendo assim, o sexo também se influencia tecnologicamente por meio de dispositivos artificiais que regulam e produzem o desejo. Ainda segundo Preciado, e em sintonia com aspectos da própria história do Manuel que a gente acabou de ouvir, isso não é de todo ruim. É nesse corpo monitorado e medicado que também moram as possibilidades de reinvenção. Em outras palavras, o corpo não é só vítima do sistema, mas um laboratório ativo de novas ideias. Preciado desenvolve essa tese a partir da sua própria experiência como homem trans, que apesar de ter um corpo que tenha sido atribuído ao sexo feminino ao nascer, faz uso de tratamento hormonal com testosterona, a qual é responsável pelo desenvolvimento de características sexuais masculinas no corpo. Ele mostra que transicionar não é só adaptar gênero e mudar de nome, e sim reconfigurar o modo como o desejo se inscreve no corpo. Ou seja, para o Preciado, transicionar não é só trocar de nome no RG ou renovar o guarda-roupa. É mudar por dentro, sobretudo. É mexer nas engrenagens que fazem o desejo pulsar. É como se o corpo, depois de tanto tempo obedecendo a um script que não era o seu, começasse a escrever uma história própria. Uma história em que o desejo deixa de seguir o que esperavam dele
e passa a nascer do que realmente se sente. Um corpo que, mesmo vigiado, insiste em escapar das normas sociais, religiosas ou biológicas a fim de hackear o seu lugar ao sol. Já quando o Preciado fala na pornografia, insiste nela como estética, uma coreografia, um manual, uma linguagem que repete, exagera e plastifica o sexo. E que conta com uma mulher sempre pronta, um homem sempre potente e uma câmera sempre no ângulo certo. É como se a pornografia estipulasse um padrão. Ela ensina, sem a gente perceber, o sexo sempre do mesmo jeito, com os mesmos gestos, com os mesmos papéis. Quase como uma peça ensaiada. Geralmente mostrando o homem como dominador, a mulher como obediente e os dois totalmente afim das mesmas coisas e de fazer acontecer. Tudo muito previsível e distante do que o desejo pode ser na vida real. O que eu mudaria na forma como eu aprendi a sexualidade é a pornografia. Eu acho que, menino, eu era muito viciado em Playboy, em revista, em um filme. Tinha uma sessão à noite, assim, de algum canal, não sei se era Bandeirante, que passava uns soft porns, assim. E o esquema, né, do sexo pornográfico mais óbvio, que é, em geral, um homem muito performático, sempre subjugando uma mulher, que o papel da mulher é sempre uma coisa entre a dor e a humilhação. Quem fala aqui é o ator João Vicente de Castro. Então a gente cresceu aprendendo meio isso, aprendendo que fazer sexo bem era mais ou menos ter um ritmo constante e forte. Isso eu acho que fez uma geração inteira de homens, assim, da minha idade, mais para baixo e mais para cima, um pouco, compreenderem o sexo e a libido e o que acionava, o gatilho do tesão, ser muito uma projeção do que era feito nos filmes pornográficos e mais. E o gatilho da excitação ser muito mais através de algo visual que você não participa do que uma coisa mais sensorial de como é mesmo o sexo, como começa uma relação sexual, que vem pelo cheiro, pelo toque, quase como que a gente tenha sido preparado para se excitar a partir de um ponto de vista de quem está fora e não de quem está dentro da experiência. É como se o homem virasse espectador de si mesmo, não é? Programado para performar um papel. E a mulher, claro, é o corpo disponível nessa encenação. A escritora Virginie Despentes, em seu A Teoria King Kong, um clássico do feminismo contemporâneo publicado em 2006, desenvolve essa problemática como uma espécie de feminilidade pornográfica. Um tipo de exercício do papel da mulher feito para obedecer e performar. É a mulher que goza para a câmera, que exibe prazer para confirmar o desejo do outro, e só do outro. Uma leitura mais recente, de 2021, que eu devorei há pouco tempo e adorei, é O Direito ao Sexo, da filósofa Amya Srinivasan, nascida no arquipélago de Bahrein e professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Amya escreve assim: a pornografia não informa, não persuade, não debate. A pornografia treina. E nas últimas décadas, ela treinou os homens a verem as mulheres como coisas a serem silenciadas, contidas, fetichizadas e brutalizadas. Mas também treinou as mulheres. Em 2015, um estudo da American Psychological Association revelou que quanto mais as mulheres estavam propensas à auto-objetificação, que é a mensagem central da pornografia, menos elas se mostravam inclinadas à busca por justiça social. Ou seja, quanto mais a mulher aprende a se olhar como objeto, menos espaço sobra para que ela se enxergue como sujeito. O João Vicente reconhece como o pornô carimbou esse desejo. Mas e quem foi alvo dessas tentativas de ser moldada para só aí se pensar desejada? Quem conta é a atriz Alice Wegman. Com 11 anos eu comecei a fazer teatro e comecei a trabalhar profissionalmente. E com 15, o Brasil inteiro me via em Malhação.
Eram pessoas que eu não tinha a menor ideia de quem eram, pessoas de todos os estados do Brasil, que já tinham um olhar sobre mim e já falavam no meu corpo: "Ah, ela tem o peito assim, ela tem a barriga assado, ela tem as costas assim, ela tem o cabelo assim". Então tudo era do outro, passou a não me pertencer e a pertencer ao coletivo, ao outro, ao mundo. E isso me incomodou extremamente, porque eu não conseguia escolher o que eu queria fazer com o meu próprio corpo, porque eu estava sempre com uma interferência do que as pessoas achavam dele. Então isso pra mim sempre foi muito cruel, muito cruel. É muito cruel mesmo. O que Alice e todas nós vivemos como coreografia de vida é o que o João descreveu como roteiro de câmera. O corpo da mulher, desde cedo, é ensinado a caber no enquadramento. E para isso, ela precisa performar prazer até quando não sente. Ter os atributos padronizados como eróticos. Despertar desejo como imperativo sempre. Não só na pornografia, também no trabalho, no dia a dia e principalmente nas redes sociais. O palco muda, mas o script segue rodando, como afirma o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. As redes sociais, elas têm uma linguagem que tem uma estrutura muito próxima da pornografia. Não só porque, de fato, ela veicula com grande facilidade plataformas de divulgação da pornografia, mas porque vamos pensar na pornografia como uma linguagem, ou seja, as coisas são mostradas assim diretamente, com hiperfoco, com assim o título, o cabeçalho já informa o que vai acontecer, você tagueia, né? Você escolhe muito perfeitamente qual é a modalidade ali de satisfação que você quer encontrar, ou seja, muito pouco diálogo, muito pouco interação, no sentido assim de conversas muito curtas, como a gente tem na linguagem pornográfica. Então, essas características, elas, no fundo, afetam, né, a constituição da sexualidade, o domínio da imagem, né? Por exemplo, a possibilidade de maquiar a imagem, a possibilidade de construir, assim, personagens de si mesmo e dar muita consistência para esses personagens. Os personagens, eles tomarem, às vezes, mais libido do sujeito do que aquela vida que ele tem fora da rede social, ou o fato dessa imagem estar muitas vezes associada ou dividida ou fracionada em nomes falsos, perfis falsos. Isso altera muito o funcionamento narcísico dos sujeitos. E aí a gente tem esses fenômenos de descompressão narcísica, em que você sai daquele ambiente, daquela linguagem, daquela rede de algoritmos, no fim, que monetiza o ódio, que monetiza mais alguns afetos do que outros, e daí vai para o mundo antes dito real, né? Vai para uma sala de aula, vai para uma faculdade, vai para uma relação com uma pessoa real. A chance disso produzir assim distorções, equívocos, ampliação de mal-estares que já estão ali, mas que como faz a internet, né, e sua linguagem pornográfica amplia e vai direto ao ponto e demanda mais consumo, né, e monetiza o consumo, e monetiza a própria presença do seu clique. Isso tudo tem efeitos de, vamos dizer assim, aumentar a sensibilidade, reduzir a suportabilidade de contrariedades, e isso afeta muito a economia da satisfação, da libido, do prazer. O Dunker propõe um paralelo provocador. Ele compara o jeito como as redes sociais funcionam com a lógica da pornografia. E não é só porque tem gente pagando peitinho no feed ou trocando nude por inbox, não. Sabe aquela lógica do mostra tudo sem rodeio no melhor ângulo com resultado garantido? Então, o conteúdo em si não precisa ser erótico. A lógica é que é, do filtro que afina o nariz ao date gamificado por aplicativo. A pornografia e as redes sociais têm o mesmo jeitão de experiência direta. Sem pausa, sem tensão, direto ao clímax. Só que o corpo humano não funciona assim, nem o desejo. Como resultado, a gente começa a investir mais na imagem erotizada do que na vida real fora do Reels. E aí, quando sai da tela, o sistema entra em curto. Porque, como diz o Dunker, as redes te treinam para performar o prazer, não para senti-lo. E isso deixa a gente meio intolerante a tudo que vem sem filtro. É ou não é? Existe pressão por performar publicamente um tipo específico de sexualidade ou sensualidade? Nossa, com certeza.
Acho que tem essa caixinha, né? Esse molde aí da mulher sensual. Quem é ela, né? Ela é segura, ela é sexy, ela é espontânea. Ela não é vulgar, ou sei lá, né? O que ser vulgar signifique também, né? Então, eu acho que quando você foge, assim, desse estereótipo todo, parece que você tá devendo alguma coisa, tá errada. Ou a pressão, ela vem tanto do silêncio também, quanto da própria expectativa, assim. Ou você é demais, e essa daí fala muito sobre isso. Nossa, ela se expõe demais, olha o que ela fez, olha o que ela fala, olha a foto que ela posta, olha como ela se veste, né? A atriz Fernanda Paes Leme trouxe um ponto importante para o papo. Ainda que as redes sociais sejam estruturadas numa lógica que pornografiza a experiência, a cobrança vai além da imagem. Ela exige também que se entre na personagem. Sexy, espontânea, mas não vulgar, hein? Uma sensualidade bem calibrada, com botão de volume regulado pelo julgamento alheio. E se você não encarna do jeito certo, vem a cobrança, o rótulo e o cancelamento. Ou o esquecimento. Aí, o corpo que deveria ser espaço de desejo vira cenário de tensão. Porque no feed, quem não performa, não aparece. E quem aparece demais, incomoda. Isso pode embaralhar tudo dentro da gente. Então, eu já me peguei pensando se eu deveria aparecer mais isso ou menos aquilo, se tava muito ou pouco. As pessoas sempre me viram de um jeito mais sensual. Os papéis que eram dados pra mim sempre tinham uma sensualidade. Mas, ao mesmo tempo, também tá exposta a tudo isso também me obrigou, de uma certa forma, a me conhecer melhor. A me posicionar, a impor limites, sabe? Então, eu acho que foi um caos, um surto construtivo, sabe? Me empurrou para um lugar, tipo, de muita força, assim, de muita verdade, que às vezes eu podia não estar tão confortável, mas eu sempre fui muito autêntica, sabe? Eu sempre falei o que eu achava. E muito também, eu acho que desse meu jeito mais direto, vem disso, assim, de me rotularem como essa menina sensual, e eu tinha que impor ali uma força para aquilo não ultrapassar, sabe? Naqueles bastidores, na televisão, enfim. Fepa, é aí que entra um ponto crucial. O corpo que não quer também causa desconforto. Porque nesse script da performance, esperar desejo é quase obrigação. Não desejar ou desejar de outro jeito, com outras regras, outro tempo, outra estética, parece um erro de sistema. A educadora sexual e psicanalista Natália Jankiewicz lembra que a sexualidade não vem com manual e que essa ideia de que todo mundo tem que querer transar, muito, sempre, com prazer garantido, é só mais uma norma disfarçada de instinto. Um roteiro pronto de um filme sem tradução e que nem sempre se faz entender. Em uma cultura tão hipersexualizada, né, em que a gente recebe uma carga imensa de estímulos sexuais, em que a gente vincula a frequência sexual, a variedade sexual a algum tipo de status, de felicidade, realmente pensar a sexualidade é algo que vai gerar muitas vezes um estranhamento. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que ter essa energia que pulsa dentro de você e que faz com que você se relacione com o outro de uma forma afetiva, ou que se você se relacione, por exemplo, com um hobby, com um interesse intelectual. Então, esses prazeres que a gente passa a vida buscando, eles não são necessariamente apenas sexuais. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, né, na curiosidade que desperta um jovem que opta pelo celibato, por exemplo, por uma questão religiosa, ou um jovem que opta por não ter relações sexuais até o casamento, ou quando a gente vai pensar, por exemplo, nessa tendência aí de muitas mulheres, principalmente, que resolvem passar um tempo mesmo sem ter relações sexuais com outras pessoas, ainda mais com homens, né, para, digamos, entre aspas, se desintoxicar. Isso gera um desconforto, um estranhamento mesmo, porque a gente passou a ser hiperestimulado a buscar o sexo. E entender a sexualidade é também compreender que ela é muito diversa e que dentro desse espectro você vai ter pessoas que definitivamente não têm qualquer interesse em se masturbar, que não têm interesse em ter qualquer tipo de prática sexual, de troca sexual.
O ideal romântico, ele vai limitar e empobrecer a nossa sexualidade de muitas formas, né. Claro que aqui tem um recorte de gênero importante, porque as mulheres, sem dúvida, são mais impactadas por esse ideal. Mas tem 2 aspectos que me chamam mais atenção, né, que eu vejo constantemente, assim, no meu trabalho como educadora sexual e também como psicanalista. O primeiro deles é que, essa romantização da sexualidade é tão grande para as mulheres que muitas delas, ainda hoje, em 2025, não conseguem entender por qual motivo elas deveriam ou poderiam se masturbar, ter prazer sozinhas, porque esse prazer sexual, ele tá absolutamente vinculado a outra pessoa. Então, é essa outra pessoa, seja um homem, uma mulher, enfim, que vai me dar o prazer, né? Ou seja, o prazer só tem sentido nessa relação com o outro. Uma diferença gritante daquilo que a gente vê na experiência dos homens, né? Para quem a masturbação, esse exercício da sexualidade ali individual, é absolutamente corriqueira, natural, é uma intimidade com o próprio corpo. Tem uma naturalidade mesmo que ainda é muito distante da realidade do que a maioria das mulheres vive. A Natalia Jankiewicz lembra que numa cultura que molda o corpo feminino como performance, seja para excitar na pornografia ou para servir de recompensa no amor romântico, duas faces da mesma moeda, a gente acaba aprendendo que sentir prazer é menos importante do que agradar. E aí fica difícil até entender o que é o desejo de verdade. De um lado, o script pornô ensina que mulher boa é a que goza no ritmo do outro. Do outro, o ideal de princesa ou de thread wife diz que o sexo só vale se vier com buquê, jantar e aliança. No fundo, os dois colocam o prazer fora do corpo da mulher, como se ele só fizesse sentido quando legitimado por alguém de fora. E aí, o que parecia liberdade vira outra forma de controle, porque quem só é desejada quase nunca pode desejar. Bom, por hoje é isso. Na verdade, tudo isso. Mas até que essa foi rapidinha, né? Ainda bem que semana que vem tem mais. No próximo e 5º episódio dessa temporada, o papo avança mais uns passinhos. Vamos falar sobre prazer. O gozo é reflexo do corpo ou uma construção da mente? O que separa mito de realidade quando a gente fala de orgasmo? E por que ele ainda é para tanta gente um mistério? Te encontro terça que vem, Sem Vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade. E você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malaya